Hoje eu queria falar um pouco com você sobre como escolher a melhor edição de um livro. Parece uma coisa boba quando se fala, né? Escolher a melhor edição de um livro, sendo que a gente pode simplesmente abrir o livro e ler, essencialmente, né? Mas antes de falar sobre como escolher uma edição, a gente precisa bater um papo sobre como isso se tornou uma desculpa para não ler clássicos, né? Essencialmente sobre clássicos esse vídeo, porque são livros que a gente tem diversas edições por estarem em domínio público. Eu já vi muita gente com literalmente medo de ler livros clássicos e usar a edição como desculpa, né? Então tem toda aquela questão de essa tradução é muito difícil, essa edição tá faltando contexto, né? Notas, essa edição tem papel ruim, essa edição tem um tamanho ruim, essa edição é de bolsa, essa edição é integral e etc. E eu venho notando que isso muitas das vezes é simplesmente o medo de abrir o livro e ler. Seja o medo de não entender, o medo de desistir do livro, o medo do tamanho, né, do tamanho que eu digo de complexidade daquela obra. Então sim, nós essencialmente somos inseguros na hora de ler clássicos. Então eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo mais como uma orientação técnica, mas também para lembrar você de que, independente da edição, persista na leitura do seu livro e estude ele. Não dependa somente e exclusivamente da tradução, não dependa só da edição que você tem, vá atrás de estudos, contextos e informações para alimentar a sua leitura, né? Não fique só dependendo disso, não fique só se escorando no fato de que você não tem a melhor edição possível para aquela leitura. E eu digo isso me autoexaminando também. Eu já tive contato com clássicos nos quais eu tinha muito medo de ler. E é um medo irracional, até porque é só um livro. Se você não entender o livro, você vai estudar. Se ele estiver muito denso, você lê mais lentamente. Se você quiser desistir, você dá uma pausa e volta depois. Então, não existe um mundo no qual você tenha que ter medo de algum livro, certo? Então, sem mais enrolação, eu fiz um documento aqui para a gente falar um pouco sobre edições, né? Hoje a gente tem muitas editoras publicando clássicos, até porque eu sinto que a gente está num momento onde os clássicos estão cada vez mais fortes, os leitores estão cada vez mais interessados em ler clássicos. Então vamos começar pela parte mais simples, que é falar sobre algumas editoras. Eu não posso dizer com certeza quais são exatamente as melhores editoras de clássicos e as piores editoras de clássicos. Eu imagino que isso seja muito da sua experiência e do que você exige de uma obra, mas eu tenho algumas que eu gosto e eu também tenho algumas considerações sobre até mesmo as que eu gosto, né? Começando pela editora 34, que para mim hoje é uma das melhores editoras de clássicos que nós temos. Eles têm um catálogo de literatura russa absurdo. Mas eu ainda tenho algumas considerações sobre algumas traduções que eu considero que são extremamente dificultosas para o leitor. Então eu acabo preferindo alguma edição de outra editora somente e exclusivamente pelo nível de complexidade da tradução. Mas a gente vai falar sobre tradução um pouco mais adiante no vídeo. A segunda editora é a Penguin. E por que eu não falei da Penguin primeiro? Penguin tem ótimos tradutores, mas para mim eu tenho algumas considerações graves sobre livros da Penguin. Primeiro, o fato de que os livros não têm orelha. Não que isso seja algo terrível. Eu não acho que seja terrível. Isso não atrapalha 100% da minha leitura. Na verdade, eu consigo ler o livro normalmente. Mas, ainda assim, isso para mim é um pouco ruim na estrutura maleável do livro. Eu acredito que a orelha faria toda a diferença ali nos livros da Penguin. E uma coisa que me revolta: as notas de rodapé são no final dos livros. Isso atrapalha tanto a leitura, porque você está lendo uma página e você vai checar se existe uma nota, né? Normalmente existe a numeração nas páginas de que tem uma nota, mas aí você tem que sair. Eu vou pegar um exemplo. Aqui, eu tenho um exemplo do Grande Gatsby. Vamos supor que a gente esteja nessa página, nós temos que vir até o... Cadê? Aqui. Esse livro tem poucas notas. Temos que vir até... Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu acho que não. Mas aqui são as notas. A gente tem que vir, basicamente, até o fim do livro para conseguir ler notas que foram criadas para estar... O nome já diz, né? São notas de rodapé. Elas devem estar no rodapé. Até hoje, eu nunca consegui entender por que as edições da Penguin
não tem notas no rodapé, e sim no final dos livros. Isso me atrapalha muito. Eu tenho lido as Meditações de Marco Aurélio. É muito complicado para mim ter que, todas as vezes que eu precisar de alguma nota, ir até o final do livro, sendo que é um livro diagramado de forma muito particular. Então, encontrar essas notas se torna um verdadeiro desafio, o que me faz evitar um pouco ler as notas nos livros da Penguin. Eu prefiro às vezes até mesmo pesquisar por mim do que olhar as notas da Penguin. Então, assim, é uma consideração importante para você, se você quer otimizar o seu tempo de leitura, porque isso vai fazer com que o tempo de leitura aumente de forma considerável. Agora, a terceira editora é a Zahar. Qual que é a questão da Zahar? A Zahar, ela é conhecida por fazer edições de bolso de luxo. Eu não leio edições de bolso, até porque algumas vezes os textos não são integrais. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. Mas a Zahar, ela tem uma linha editorial que é os clássicos da Zahar. Dentro dos clássicos da Zahar, a gente tem muitos livros integrais ali dentro compondo essa coleção. Então, todas as vezes que você for comprar um livro deles, procure saber se são livros integrais mesmo. Mas são edições muito boas, traduções boas, diagramação, toda a questão estética e de conteúdo do livro são ótimos. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de comprar na Zahar, é interessante você dar até essa certa preferência. E a gente tem Companhia das Letras, por exemplo, que é dona da Penguin e da Zahar, então fica meio redundante. Mas se eu não citei alguma editora que você ficou em dúvida, pesquise opiniões, pesquise edições sobre essas editoras, que você vai conseguir ter uma visão melhor sobre se aquela editora vale a pena investir ou não, né? Quando a gente fala sobre aprender a escolher edições de livros, além da qualidade de leitura que você vai ter, é sabendo que aquilo é um investimento financeiro. Então, você vai colocar o seu dinheiro ali naquela edição, então é bom que vale a pena, né? Agora, outra coisa para se levar em consideração em relação à edição é como está a formatação do livro, se é uma formatação agradável, qual o tamanho da fonte, quais são os espaçamentos entre os cantos da folha, qual a qualidade do papel, o tamanho da letra, se é uma edição especial, né? Se tem algo de especial naquela edição, uma edição comemorativa, uma edição com materiais extras. Algumas vezes isso conta na hora de escolher, né? Pode ser que seja uma edição que tenha algumas informações sobre o autor, algumas entrevistas, alguns materiais exclusivos sobre o autor que vão incrementar ali na obra. É interessante esse tipo de edição também. Claro que naturalmente elas são mais caras, né? Agora a gente vai chegar no ponto mais importante. Pode ser que a edição seja ruim, a folha seja ruim, mas essencialmente o que não pode ser ruim em hipótese alguma é a tradução. Eu já peguei alguns livros, por exemplo, da Dark Side, que a tradução, além de alguns erros ortográficos, ela estava muito truncada, né? Ou seja, uma tradução que não tem ritmo. Então é muito importante que você leve em consideração isso, né? Não olhe só a estética do livro, mas olhe mais para o lado da tradução. E para a gente entender tradução, a gente precisa entender que existem dois principais tipos de tradução que vão ser importantes para a gente nesse vídeo. Não é que é uma boa e uma ruim, mas é a que se adapta melhor ao seu nível de leitor, à sua preferência de leitura, né? O primeiro tipo de tradução que a gente vai falar um pouco é a estrangeirizante. Nesse tipo de tradução, o nosso tradutor, né, ele busca manter aquele texto o mais próximo do original possível. Então, até mesmo a ordem, quando a gente está falando de, por exemplo, russo, inglês, etc., que algumas frases são escritas em ordem reversa, vai se manter essa ordem algumas vezes, o que faz o texto soar um pouquinho truncado, né? Você vai ler algumas coisas e você não vai entender de primeira, aquelas palavras não vão fazer sentido para você algumas vezes. Então, você vai ter que ler 2, 3 vezes, pesquisar contextos. Não é que é uma tradução errada, repetindo, é só uma tradução que quer manter 100% do formato no qual o autor escreveu. Algumas pessoas preferem ler livros assim, né? Preferem entender ali da forma com que o autor pensava no seu idioma original. Claro que é impossível traduzir 100% algo na sua essência total, né? Assim, traduzir um livro em sua totalidade é impossível, mas essa tradução visa manter o máximo de integridade possível ao texto original. E o segundo tipo de tradução é a domesticadora. Nesse contexto, o nosso tradutor, ele tenta ao máximo possível aproximar o texto original do nosso idioma.
Então a gente vai ter uma adaptação de palavras, alguns contextos readaptados, o que pode fazer, algumas vezes, a estrutura narrativa do texto ficar diferente do original. Por isso que às vezes, quando você compara edições diferentes, a tradução pode soar totalmente diferente. Uma frase, às vezes, pode soar em contextos múltiplos para você, né? A gente tem um exemplo de, por exemplo, Ilíada, em algumas definições de personagens que podem até soar um pouco sobre características, houveram diferenças em traduções alternativas. Então, a gente chama esse processo de comparar traduções, inclusive, de cotejar. Você coteja traduções diferentes para entender qual é melhor para você. Mas não é só isso que você precisa saber sobre tradução. Um exemplo aqui que eu vou dar, que não tem nesse livro, na verdade eu deveria pegar um russo, é que quando você vai olhar a ficha técnica do livro aqui, todo livro tem a sua fichinha técnica, e em algum ponto da ficha técnica a gente vai falar sobre tradução. E o que você tem que observar na hora de olhar essa ficha técnica? Se aquele texto, primeiro, não é adaptado, o texto não pode ser adaptado. Ele ser traduzido com uma tradução domesticadora não significa que ele é um texto adaptado. Nós precisamos nos atentar a isso. Um texto adaptado não é um texto traduzido de forma domesticadora, ok? Beleza. Outra coisa, aquele texto, ele deve essencialmente ser traduzido do idioma original para o português. A gente tem, por exemplo, algumas traduções dos Guerra, que são portugueses, e nós recebemos essas traduções de Portugal. Então, quando a gente vai ler, a gente lê do português de Portugal, né? Esse é o caso de alguns livros do Clube de Literatura Clássica, por exemplo. Mas isso não é bom para a gente. Por quê? Quanto mais traduzido em línguas diferentes, mais diluição de contexto vai haver ali dentro. Então, vai chegar um ponto de que a obra original vai estar totalmente distante da nossa tradução. Isso acontece de forma muito comum. Por quê? Ali no final do século XIX, no início do século XX, a gente só recebia traduções de livros derivados do francês. Precisamos notar que aqui o francês era uma língua praticamente obrigatória, né? Então, as traduções de russos, as traduções de qualquer livro internacional, né, qualquer livro estrangeiro, vinha do texto-fonte francês, o que já era naturalmente extremamente alterado dos idiomas originais. Então, quando a gente recebia esses livros aqui, a tradução deles era completamente diferente do original. E hoje a gente já tem ótimas edições que são traduzidos dos textos originais, né? Basta pesquisar ali. Normalmente, Penguin, Editora 34, costumam traduzir, por exemplo, russos diretamente do russo, então Dostoiévski diretamente do russo e etc. Mas como eu consigo identificar? Beleza, eu já entendi que existem tipos diferentes de tradução, que eu preciso que o texto seja traduzido do idioma original, mas como eu consigo ter essa informação antes de comprar o livro? Quando você vai na Amazon, você tem direito a ler uma demonstração gratuita daquele livro. Então, o que você vai fazer? Você vai ler aquela demonstração gratuita e ali você vai entender se você sente que aquela tradução é compatível, se você sente que aquela tradução está boa. Você consegue até identificar ali as notas de rodapé. No caso da Penguin, você não vai identificar porque ela não fica no rodapé, mas enfim, ali você vai ter uma noção boa sobre a tradução. Assim você consegue cotejar, né? Pegar edições diferentes ali na Amazon e cotejar aquelas traduções até encontrar a ideal para você. Agora, partindo para outro ponto, né? Agora que a gente já falou da tradução, a gente tem notas, introdução, pós-fácil, materiais extras dentro do livro. São essenciais nos clássicos. É claro que eu, pessoalmente, consigo encontrar alguns textos introdutórios que são dispensáveis. Por quê? Eu falei sobre isso em outro vídeo, mas eu vou falar um pouco aqui em relação ao contexto. Eu já notei algumas edições da Penguin que tem umas notas de introdução, né? As notas de introdução normalmente são pessoas externas, né? Autores, pesquisadores, enfim, pessoas externas que criam essas notas de introdução dos livros. Então você vai ter contato no início dos livros de um material de outra pessoa te trazendo alguns contextos, o estudo que existe por trás daquela obra. Eu já peguei edições da Penguin nas quais eu discordei abertamente, amplamente e totalmente do que estava escrito ali. Então, faça sua pesquisa
antes de confiar 100% em materiais introdutórios ou pós-fácios. Notas de rodapé, elas costumam te linkar com outras obras mencionadas, pensamentos filosóficos algumas vezes, significados de palavras que estão ali, algumas explicações históricas, são materiais ali que vão complementar a sua leitura no momento em que você estiver lendo. Mas você pode dar preferência para edições que oferecem para você a possibilidade de ter notas de rodapé, introdução e pós-fácil, tá bom? E mais uma coisa sobre isso é você notar, né, no caso você pesquisar sobre a vida da pessoa que está escrevendo aqueles pós-fácios e essas notas de introdução, tá? Porque, assim, a gente na literatura tem várias, como que eu posso dizer, vertentes escolares, né, vertentes de academia, então algumas pessoas pensam diferente de outras sobre a mesma obra, né, até porque são coisas incontroláveis. Então, se você não vai concordar muito bem, se você discorda, se você precisa estudar outro contexto daquela obra, compre uma obra que vai te beneficiar na hora de estudar isso. Não adianta nada você comprar uma obra e na hora que você lê, você fala, cara, eu não concordo com isso. Está completamente deturpado esse contexto. Mas você precisa estudar para ter propriedade para conseguir identificar isso, né? Não adianta você simplesmente ler e falar, eu não concordo. Não, estude a obra, né, antes de ler. E quando você estiver lendo, você vai ter uma certa visão mais clínica para entender se aquele contexto faz sentido ou não, tá? Não significa que foi escrito por um historiador ou, enfim, que seja obrigatório com que você concorde e seja obrigatório com que aquilo esteja 100% de acordo com a obra, né? Por exemplo, o Morro dos Ventos Vivantes, da edição da Penguin, né? Eu não sei se as edições atuais vêm com a mesma nota de introdução, mas pelo menos quando eu li, eu discordei. Assim, eu achei absurdo o que estava escrito ali dentro daquela nota de início. Enfim. Agora, sobre livros brasileiros, né? Porque até o momento a gente falou sobre livros traduzidos em sua maioria. Já que a gente não consegue, né, avaliar tradução, a gente precisa avaliar se o texto é integral, se é uma boa edição, né, ou seja, bem editado, como a gente falou previamente, se é uma edição que oferece alguma coisa extra. Na grande maioria das vezes, a maior queixa é sobre os textos não serem integrais e sobre as edições algumas vezes virem ruins, né, páginas ruins, diagramação ruim, cortar parte do texto, enfim, problemas de revisão em si. Então, quando você for escolher um clássico, é só olhar por este lado. A Antofástica, por exemplo, costuma ter ótimas edições nacionais, né? Então, basicamente, é isso. É dessa forma com que você consegue escolher uma ótima edição, né? Conseguir investir o seu dinheiro numa edição que realmente vai te dar o retorno que você precisa em relação a estudos. E se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Você pode falar um pouco sobre editores que você gosta, sugestões de tradutores também. Tem muitos tradutores que eu gosto e confio. Então você pode comentar aqui as suas sugestões também e até o próximo vídeo.